Olá para você que vai ficar uns minutinhos para o nosso encontro diário. Estava até aqui comentando com meu marido, quantos anos faz que eu gravo a palavra, né? Para muitos eu deveria era parar, porque eu ainda não tenho milhões de seguidores. Mas é assim, de formiguinha em formiguinha, grãozinho em grãozinho, que a palavra vai chegando até quem precisa chegar. Não estou preocupada. Deus me mandou, marche, faça, não pare. Então eu não vou parar. Pode o mundo inteiro me criticar, pode quem quiser. Ah, para com isso, você não ganha nada com isso. Ganho o coração de Deus alegre pela minha persistência em não me calar, em falar do amor dele, da palavra dele. Amém? Hoje, João, capítulo 19, versículos 1 ao 42. Diz assim: Então Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e puseram-na em sua cabeça, e vestiram-no com um manto de púrpura. Aproximando-se dele, diziam: Salve, Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. E hoje vai ser um daqueles dias que eu vou me emocionar, não tem jeito. De novo Pilatos saiu e lhes disse: Vede, eu vou-lo trago fora para que saibais que não acho nele crime algum. Quando Jesus saiu, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura, Pilatos lhes disse: Eis o homem. Vendo-o, os principais sacerdotes e os seus guardas gritavam: Crucifica-o! Crucifica-o! Mas Pilatos respondeu: Tomai-o vós e crucificai-o. Eu não acho nele crime algum. Dá só uma pausinha aqui, meus amados. Às vezes alguém pode virar e falar assim: Pilatos não teve culpa. Mas deixa eu te lembrar, a omissão também é culpa, sabia? Também é pecado. Você fazer de conta que não é com você também está entristecendo a Deus. Porque o papel de um cristão que foi impactado com a presença do Senhor Jesus, verdadeiramente, né? Porque tem os convencidos, as convencidas, né? Mas uma pessoa que foi verdadeiramente impactada pelo amor de Cristo, que foi verdadeiramente tocada pela presença do Senhor, não dá conta de ficar inerte, sabe? De ficar omissa, quando vê alguém em sofrimento. Muitas vezes até, como que eu vou dizer? Não é bem se sacrifica, mas passa por cima do seu eu para poder estender a mão e ajudar. Passa por cima de coisas que às vezes no dia a dia você não faria por você, mas para ajudar o outro você faz. Isso é viver o segundo mandamento, que o nosso Jesus deixa bem claro em toda a trajetória dele aqui na terra. Quando ele enfrentava os fariseus, enfrentava as críticas, enfrentava os endemoniados criticando ele para ajudar alguém, ele demonstrou verdadeiramente o segundo mandamento. Vamos continuar. Responderam os judeus: Nós temos uma lei, e segundo essa lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Tendo Pilatos ouvido esta declaração, mais atemorizado ficou. Entrando de novo no pretório, disse a Jesus: De onde vens? Mas Jesus não deu resposta. Disse Pilatos: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: Nenhuma autoridade terias contra mim se de cima não te fosse dada. Eita glória!
Aquele, porém, que me entregou a ti, maior pecado tem. Estava falando de Judas. Desde então, Pilatos procurava soltar a Jesus, mas os judeus continuavam a gritar: se soltares a este, não és amigo de César. Qualquer que se faz rei se opõe a César. Ouvindo Pilatos essas palavras, levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa e quase a hora sexta. Disse Pilatos aos judeus: eis o vosso rei. Mas eles gritaram: fora, fora! Crucificam! Perguntou-lhe Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: não temos rei, senão César. Finalmente Pilatos o entregou para ser crucificado. Então os soldados tomaram a Jesus, e ele próprio, levando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou escrever um título e o fez pregar na cruz. Nele estava escrito: Jesus de Nazaré, o Rei dos Judeus. Muitos dos judeus leram este título, pois o lugar onde Jesus fora crucificado era próximo da cidade. E estava escrito em hebraico, latim e grego. Disseram os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escrevas o Rei dos Judeus, mas que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Tendo os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e dividiram-nas em 4 partes, uma para cada soldado. Tomaram também a túnica, que era sem costura, toda tecida, numa só peça, de alto a baixo. Disseram uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela para ver de quem será. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura: dividiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. Foi o que fizeram os soldados. Junto à cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã dela e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus ali a sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. Mais tarde, sabendo Jesus que tudo estava consumado, e para que a escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja, colocaram-na numa vara de isopo e chegaram-no à sua boca. Quando Jesus recebeu o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Como era o dia da preparação dos judeus para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, porque esse sábado era um grande dia, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Foram os soldados e quebraram as pernas do primeiro e do outro que com ele fora crucificado. Mas chegando-se a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados trespassou-lhe o lado com uma lança. Imediatamente saiu sangue e água. Aquele que o viu testificou, e seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais. Estas coisas aconteceram para que se cumprisse a escritura.
nenhum dos seus ossos será quebrado. E como diz outra escritura, olharão para aquele a quem trespassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas em oculto, por temer os judeus, pediu a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Com a permissão de Pilatos, ele foi e tirou o corpo de Jesus. Foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus, levando quase 100 libras de uma mistura de mirra e aloés. Tomaram o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis de linho com as especiarias, como os judeus costumam fazer na preparação para o sepultamento. No lugar em que Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, no qual ainda ninguém havia sido posto, porque o sepulcro ficava perto, e por causa da preparação dos judeus, puseram ali o corpo de Jesus. Meus amados e minhas amadas, mesmo sabendo que tudo era propósito de Deus, sabendo que Jesus foi como um cordeiro mudo por amor a nós, me dói. Me dói ao mesmo tempo que, em saber a dor que ele sentiu, que por mais que eu me esforce, eu nunca vou conseguir chegar perto, né, de sentir ou de saber. Mas me dói também saber que muitos e muitas não reconhecem esse sacrifício. Ah, mas por que a senhora fala que não reconhece? Porque continua pecando, continua errando, continua fazendo tudo ao contrário do que Deus manda. Então, me dói. Porque cada vez que a gente erra, cada vez que a gente peca, cada vez que a gente deixa o nosso eu falar mais alto, a gente está cuspindo na cara de Jesus. A gente está não reconhecendo o sacrifício que ele fez. Essa é que é a verdade. Porque não foi qualquer sacrifício. Não foi qualquer chibatadinha que ele levou. Ele passou por muita coisa que não merecia passar. Então, desperta, tu que dorme. Fecha teus olhos. Pai querido, Pai amado, obrigada, Senhor, por mais uma vez nos mostrar o teu amor, a tua verdade, a tua justiça. Senhor, tira-nos da escuridão, da ignorância espiritual. Que nós possamos ser verdadeiros cristãos, que se esforçam para reconhecer o que o Senhor fez por nós. Em nome de Jesus eu lhe peço, e em nome de Jesus eu te agradeço. Meu amado e minha amada, não perde tempo. Eu não vou cansar de falar isso. Não perde tempo de se achegar a Deus. Amém? Que Deus te abençoe. E se você ainda não se inscreveu no canal, clica no link, vai direto lá no YouTube. Se inscreve, curte, comenta e compartilha. Conto com a tua ajuda. Deus te abençoe.